No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Em Goiás, apenas 20% dos presos exercem alguma atividade profissional. Se alimentar bem com uma dieta balanceada pode aumentar a produtividade em atividades muito pesadas, como a dos trabalhadores na construção civil. E no bloco de entrevistas, a procuradora do Trabalho, Janilda Lima, fala sobre o assédio sexual no ambiente de trabalho. Aguardamos você! Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Em Goiás, apenas 20% dos presos exercem alguma atividade profissional. Se alimentar bem, com uma dieta balanceada, pode aumentar a produtividade em atividades muito pesadas, como a dos trabalhadores na construção civil. E no bloco de entrevistas, a procuradora do Trabalho, Janilda Lima, fala sobre o assédio sexual no ambiente de trabalho, cujos casos chegam cada vez mais à justiça. O Hora Extra está começando agora. Uma das formas de proporcionar um retorno saudável do reeducando ao convívio com a sociedade é por meio do trabalho. Em Goiás, apenas 20% dos presos exercem alguma atividade profissional. Neste galpão de confecção industrial, o ritmo de trabalho dos reeducandos do complexo prisional é puxado. Diariamente, aqui são produzidas 4.000 peças de roupa. Jaqueline opera as máquinas de bordados. Trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Ela está presa há quase 3 anos e, quando chegou na penitenciária, não sabia nada do ofício. Com o tempo, se tornou uma das melhores funcionárias. A aula não é muito legal ficar lá. A gente fica lá na aula, não tem o que ocupar. Você só fica deitado vendo televisão, às vezes numa rodinha, onde não tem muito proveito. Porque aqui eu falo para o senhor, aqui é o lugar que o povo fala faculdade. Aqui é a faculdade o quê? Você aperfeiçoa no crime ou você aqui, nesse tempo que você está aqui, você decide que não compensa, que não é isso que você quer para a sua vida. E o serviço, a oportunidade que a gente tem de trabalhar, ajuda a gente mais ainda a agarrar essa oportunidade. Porque uma hora essas portas vai abrir, o que eu fiz passou, ficou no passado, e a Jaqueline Bárbara agora vai ter uma nova história daqui para frente quando abrir essas portas, porque eu estou tendo oportunidade aqui. Este outro reeducando também preferiu o trabalho a ficar à toa dentro de uma cela. Cumpre pena em regime fechado há quase 8 anos e hoje é instrutor de tecelagem. Tem orgulho de mostrar os tapetes fabricados pela equipe. É paciencioso, é um trabalho que você tem que ter um certo grau de paciência, porque ele é detalhes. Se você não tiver um pouco de paciência, não for detalhista, você acaba não fazendo um produto que preste. Além da confecção, aqui os presos podem atuar em diversas áreas, como serralheria, onde fabricam portas e beliches para penitenciárias, e na recuperação de orelhões, que são distribuídos para todo o Brasil. Eles recebem até um salário mínimo e têm um dia de redução na pena a cada 3 dias trabalhados. Atualmente, cerca de 500 reeducandos trabalham aqui no complexo prisional em Aparecida de Goiânia. Goiás tem hoje aproximadamente 22.000 presidiários, mas a oferta de trabalho não é para todos. Apenas 20% da população carcerária exercem algum tipo de atividade profissional, dentro ou fora das cadeias. O superintendente de Reintegração Social e Cidadania admite que esse número ainda é pequeno, mas está buscando novas parcerias público-privadas para ampliar as vagas. 11 processos estão em andamento para atender os reeducandos do regime aberto, semiaberto e fechado. Nós estamos fazendo parcerias não só com empresas privadas, que são as parcerias público-privadas, mas também nós fazemos parcerias com próprios órgãos do Estado, igual a GETOP, igual o Tribunal de Justiça, o DETRAN agora também está fazendo, a AMA também. Nós vamos, só para você ter uma ideia, nós estamos com um projeto junto à AMA, com o doutor Gilberto Neto, que é também com o Ministério Público, através da 25ª Promotoria e o Ministério Público do Trabalho, para colocar, para adquirir, através do Ministério Público do Trabalho, maquinário para colocar esse maquinário aqui dentro, para fabricar sacos de lixo, entendeu? Para suprir a demanda da Prefeitura de Goiânia. Segundo o superintendente, 70% dos reeducandos que trabalham não voltam ao mundo do crime
E por isso convênios como estes são muito importantes. A população, às vezes, tem um certo estigma quanto ao encarcerado, de que forma? Que o encarcerado, ele tem que ficar preso. Sim, ele tem que cumprir a sua pena, mas ele cumprir a sua pena de maneira diferente. A encarregada da confecção conta que há detentos muito competentes e preparados para atuar em empresas quando saírem da cadeia. Sim, alguns sim, porque a gente percebe a mudança em alguns. Eu não falo todos porque nós somos seres humanos, né? Nem todos nós queremos uma mudança, né? Mas alguns, com certeza eu contrataria se eu tivesse uma empresa lá fora. Ali estão muitas histórias de quem causou dor e sofrimento à sociedade. Mas depois de acertar as contas com a justiça, muitos querem recomeçar. Vilmundino está perto de deixar o presídio e Jaqueline deve sair no final de 2019. Os dois sonham em construir uma nova vida lá fora. Eles sonham com uma segunda chance. Se alimentar bem com uma dieta balanceada pode aumentar a produtividade em atividades muito pesadas, como a dos trabalhadores na construção civil. As empresas começaram a despertar para a importância de oferecer uma alimentação equilibrada. A rotina de quem trabalha na construção civil é puxada. Eles carregam peso, rebocam parede, aí quando chega a hora do almoço não tem jeito. Lá vem aquela serra para suprir a energia, o famoso prato de pedreiro. Você vê um homem já na minha idade, eu tenho 60 anos hoje, né? E estou trabalhando na área de pedreiro, carregando e aguentando devido ao quê? A minha alimentação, né? Que é boa, graças a Deus. Há cerca de 6 meses, a alimentação que é oferecida aos operários dessa obra passou a ser orientada por nutricionistas. O cardápio muda toda semana e segue as diretrizes do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. Além disso, pelo menos uma vez ao mês, eles recebem dicas de como se alimentar com qualidade. No self-service do dia tem arroz, feijoada, linguiça, macarrão, farofa de abobrinha e salada com couve e tomate. A refeição não é muito diferente do tradicional, mas deve ser balanceada e diversificada. Evita-se também açúcares e frituras. É isso, assim, o que a gente orienta para o trabalhador que tem um gasto energético maior, né, no caso aí o pedreiro, ele precisa de ter uma adequação melhor em relação à questão dos macronutrientes, em relação à questão do carboidrato, em relação à questão da proteína e da gordura. A gente não pode esquecer de equilibrar isso, né, e balancear de uma forma satisfatória, né, para esse grupo de indivíduos, porque eles têm uma necessidade nutricional realmente maior. E a gente sempre orienta em relação à questão dos legumes, dos vegetais, de ingerir uma carne mais magra, né, de ter cuidado com o excesso do carboidrato, porque eles precisam de mais carboidrato, mas isso também tem que ter um limite, até porque, às vezes, para o trabalho, no primeiro momento eles vão sentir um certo desconforto, né? Questão de processo digestório, questão de flatulência, ou às vezes o rendimento desse grupo diminui porque às vezes a qualidade da comida não está tão legal assim. Então o que a gente orienta é que esse grupo ele tem um equilíbrio do que ele come, né? Assim, em relação à questão do prato mesmo, né? Do almoço. Não esquecendo também durante o dia todo ele tem que ter a ingestão regular dos nutrientes, porque não adianta só garantir um almoço bem equilibrado. Então a orientação é dada em relação a esse sentido. Mas eles realmente têm uma necessidade nutricional aumentada mesmo pelo gasto energético que é alto, né? Depois que passou a ter acompanhamento nutricional, João percebeu que precisava mudar o hábito alimentar. Depois quem passa a ter a palestra com a nutricionista, ela vai falar que você tem que colocar verdura, né? Colocar uma salada, uma boa salada e comer a primeira salada, que aí até aquela salada tira a ansiedade de a gente comer aquele arroz com carne, com aquela loucura, sabe, feijão. Então, para isso aí, até o desenvolvimento da gente fica melhor no trabalho. Este pedreiro também entendeu a importância de evitar os excessos na hora da comida. Eu comia muito arroz, o feijão bastante também. Hoje não, eu como mais diminuí no arroz, como mais uma salada, uma verdura que vem. Aí vocês, né? É melhor até para o corpo da gente mesmo. Segundo a nutricionista, o cuidado com a dieta é fundamental para a saúde e ajuda o trabalhador a ser mais produtivo. É interessante eles terem essa consciência, essa orientação, porque isso pode refletir de uma forma positiva ou negativa para o rendimento e a questão da saúde também, que a gente não pode esquecer, né? E era justamente isso que a construtora queria ao melhorar o cardápio dos 190 operários da obra. O pessoal trabalhando mais feliz, com certeza a produtividade aumenta, isso é o ganho que a gente tem diariamente. A alimentação ela tem que ser prazerosa, né? Com certeza, se não for prazerosa, acaba que é um dos momentos mais de relaxamento do dia, que eles mais esperam, então a alimentação tem que ser boa, senão não rende, o dia não rende.
No próximo bloco, a procuradora do Trabalho, Janilda Lima, fala sobre o assédio sexual no ambiente de trabalho, cujos casos chegam cada vez mais à justiça. Voltamos em instantes. Assédio sexual no ambiente de trabalho pode render pena de até 2 anos de prisão, além de uma indenização à vítima. Os limites entre uma cantada e um ato de assédio são delicados e merecem atenção. Recentemente, o escândalo envolvendo o produtor hollywoodiano Harvey Weinstein incendiou as discussões sobre o assunto. Até mesmo movimentos contrários ao feminismo exacerbado apareceram. Mas quais as consequências do assédio sexual no ambiente de trabalho sob o ponto de vista jurídico, social e de saúde? A procuradora do Trabalho, Janilda Lima, é a nossa convidada de hoje e vai falar sobre esse assunto. Seja bem-vinda novamente à Hora Extra, doutora Janilda. Obrigada, Fabíola. Doutora Janilda, o assédio sexual voltou a ser debatido no mundo inteiro após o escândalo de Hollywood do produtor Harvey Weinstein, E as feministas defensoras, da mulher dizem que se aceitar um insulto seria aceitar permitir a violência. Por outro lado, há quem defenda que o movimento é muito extremista, puritano e feriria a liberdade sexual. Qual a opinião da senhora sobre isso? Bom, inicialmente a gente tem que fazer alguns esclarecimentos para poder responder essa pergunta. Primeiro, o ponto mais importante do assédio sexual a ser visto é que ele evidencia uma relação de poder do agressor, do assediador em relação à vítima. Uma relação de poder sobre a liberdade sexual da vítima. Então, o agressor ou assediador, ele acredita que tem o poder de interferir na liberdade sexual da vítima e de ter o corpo da vítima. Então, no caso do produtor hollywoodiano, ele acreditava que pelo poder que tinha de escolher as mulheres para os eventos artísticos, ele também tinha o poder de exigir, condicionar favores sexuais para que ele pudesse indicá-las ou apresentá-las em determinados eventos para que elas pudessem ter projeção. Então, o grande problema deste caso não é exatamente insulto, é nós percebermos o que está envolvendo naquela relação. Então, não é só insulto que está em evidência aí, é a forma de se exigir e condicionar determinados favores ou benefícios, exigindo que a vítima conceda o corpo dela para uso e benefício do agressor. Então, no caso, eu acredito que a gente tem que ter um limite de equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio para tratar desse assunto. As pessoas, quando se relacionam, precisam ter respeito umas com as outras, os homens e as mulheres. Então, um homem que elogia uma mulher de forma respeitosa, ele não está cometendo assédio sexual. Mas um homem que insistentemente elogia uma mulher com palavras, com conotações sexuais, ele está cometendo assédio sexual. É diferente. Então, a gente tem que ver isso com muita parcimônia. Nós vamos ouvir uma rápida opinião do advogado Gilberto Fortunato sobre o assunto. Vamos lá. Você acha que aceitar insultos contra as mulheres é incentivar a violência contra a mulher, ou esse movimento feminista é muito exacerbado e está ferindo a liberdade sexual? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu vejo que vai depender muito da pessoa, de onde parte e para quem recebe. Porque muitas das vezes uns podem ver como insulto, outros podem ver como elogio. Então, na prática, aceitar pode até caracterizar um
um ato assim considerado como um delito, vemos assim como um delito. Mas da mesma forma que aquilo pode estar aceitando como uma crítica construtiva, algo assim que pode elevar a autoestima, entendeu? Não vejo que é criminalizar isso aí, entendeu? Então, do meu ponto de vista, vai parte da intenção, vai da parte de quem produz, da parte de quem faz, entendeu? Muitas das vezes tem gente que excede no seu comportamento, no ponto de vista de querer tirar vantagem. De outros não, praticamente é uma atitude comum, um ato do dia a dia, uma postura até da própria pessoa. Ele toca nesse assunto da separação tênue, né, entre um elogio verdadeiro e o assédio propriamente dito, né? Que foi o que eu disse, né? E quando ele fala também sobre a questão da criminalização, né, do crime, a gente tem que entender o seguinte, que o crime, ele tem alguns elementos para se configurar. Ele tem que ser um constrangimento, é um ato de constranger alguém, e com uma finalidade de buscar e obter um favorecimento sexual, tem que haver um condicionamento, uma exigência, né? E tem que ser realizado por alguém que tenha hierarquia ou ascendência sobre a vítima. Então, esses 3 elementos precisam estar configurados para evidenciar o crime. O crime previsto no artigo 216-A, ele configura apenas um tipo de assédio, porque nós temos 2 tipos de assédio. O assédio por chantagem, que é o crime onde um superior constrange a vítima exigindo um favorecimento sexual. Esse é o por chantagem. Ele condiciona a concessão Permanece no emprego, né? Isso, permanecer no emprego, ganhar uma promoção, ser aceita para um trabalho, né? Então, ele condiciona um benefício, uma vantagem ao favorecimento sexual. E o assédio sexual por intimidação, que pode ser realizado no sentido vertical e horizontal, ou seja, entre empregados da empresa. Então, não precisa ser por um chefe, pode ser até mesmo por um cliente ou por uma pessoa externa que possa ter alguma influência em algum empregado da empresa. Ok, nós vamos voltar a discutir o assunto no próximo bloco. Hoje conversamos com a Procuradora do Trabalho, Janilda Lima, sobre o assédio sexual no ambiente de trabalho e suas consequências. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com a Procuradora do Trabalho, Janilda Lima, sobre as consequências do assédio sexual no ambiente de trabalho. Doutora Janilda, os casos de assédio sexual têm aumentado nos últimos anos? O Ministério Público do Trabalho recebe muitas denúncias nesse sentido? Não, muitas não recebemos. Eu fiz uma pesquisa, no nosso sistema foram registrados em 2015 5 casos, procedimentos. Nós instauramos 5 procedimentos. Em 2016 foram 3 e em 2017 foram 10. Ou seja, houve um aumento muito grande. A mesma coisa foi constatada pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Fizeram uma pesquisa, um levantamento e observaram que em 2013 foram ajuizadas ações, 1.300 ações sobre o assunto. E em 2017 foram 4.000 ações. Então, o que eu percebo é que as pessoas estão ficando mais esclarecidas quanto à necessidade de denunciar esse tipo de violação à dignidade, né, do trabalhador. Mas eu penso também que existe uma piora nas relações humanas. A intolerância, os conflitos entre os diversos, né, tanto de gênero quanto de religiosos, têm aumentado as violações aos direitos humanos. E a questão do assédio sexual entra nisso também, sabe?
inclusive, uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial apontou, essa pesquisa foi publicada em novembro passado, de 2017, que a situação da mulher, a desigualdade entre homens e mulheres estava progredindo até 2015, de 2015 para cá teve um decréscimo. Então, em 82 países, né, entre os pesquisados, mais ou menos 140 e poucos, a situação da mulher piorou em desigualdade. Então, eu vejo que isso tudo é uma consequência, não só assim, o aumento de casos, não só de esclarecimento, mas também de uma piora nas relações humanas. O que o Ministério Público do Trabalho, quais as providências a serem tomadas quando ele recebe uma denúncia e o que a mulher também pode fazer quando ela sente que está sendo vítima de assédio sexual? Qual que é a primeira atitude? Olha, o que ela precisa fazer em primeiro momento é chamar os colegas que ela tem mais confiança e pedir aos colegas que passem a perceber os movimentos e as condutas que o assediador faz em relação a ela. Isso é muito complicado também, porque até para os colegas verem, porque normalmente o assediador ele é manipulador. Ele usa, ele tem uma conduta em público e privada diferente. Então, enquanto está com a vítima, ele comete o assédio, mas ele sempre procura fazer isso de forma escondida. Sim. Mas é muito importante que a vítima grave mensagens, né, tire print das mensagens, de e-mails, bilhetes, tudo que possa evidenciar, né, vir a comprovar em juízo essa denúncia. E ela tem que denunciar para o Ministério Público do Trabalho, né, porque a gente tem condições de fazer uma pesquisa mais profunda, colher depoimentos de pessoas que já saíram da empresa, por exemplo, e que percebiam a conduta, que podem ter percebido a conduta do assediador, às vezes não com essa pessoa, com essa vítima, mas com outra. Nós vamos ouvir agora a opinião da advogada Estela Mares, também sobre o assunto, e no final ela tem uma perguntinha para fazer para você. O meu ponto de vista é que as mulheres elas têm que lutar contra isso sim, tá? Eu particularmente sou especialista na área trabalhista e eu vejo muito essa questão da lei que assim, não há limites em termos de ambiente do trabalho, nós não conseguimos identificar quais são os limites de que um superior ou um chefe ou patrão, ele tem de acordo para poder lidar com a sua empregada. E assim, não tem um limbo jurídico muito grande na lei em termos disso. Então, assim, a mulher, ela acaba sofrendo esse tipo de assédio e isso daí não pode apenas focar apenas no físico. Isso daí gera danos emocionais, gera danos psicológicos, porque é uma seara muito grande. A partir do físico, você toca a sua mente, você toca o seu corpo e você toca as suas emoções. Então, são várias áreas as quais as mulheres sofrem abusos e assédios dos quais nós não temos lei ainda, principalmente nessa área trabalhista, identificando os limites que devem ser impostos na relação de trabalho. E a respeito da minha pergunta para a procuradora por que as mulheres ainda têm tanto medo de denunciar os abusos? Por que as mulheres ainda se sentem enfraquecidas e falam assim, poxa, vou mover um processo? E fala assim, olha, mas e se isso não der em nada? Até quando e se isso não der em nada, vai para frente? Esse é meu medo. Pode responder então, doutora Janilda. Olha, na verdade a mulher tem medo de denunciar porque ainda a desigualdade entre homens e mulheres é muito grande no nosso país. O machismo é muito presente nas relações entre homens e mulheres. E como a maioria dos homens, a maioria dos cargos de chefia são ocupados por homens, aliada ao machismo, a condição feminina ela é desigual. Então, o que nós precisamos fazer é empoderar as mulheres. Empoderar as mulheres para que elas possam não aceitar esse tipo de violação.
Não é necessário mais que a legislação especifique, né, os casos. Como ela Quanto a essa comentou. questão, né? Eu pessoalmente penso que não. Eu acho que a nossa legislação e a doutrina, os estudos que a doutrina já desenvolveu, são suficientes para que a gente possa construir a configuração do assédio sexual, seja por chantagem, seja por intimidação, e buscar as indenizações, né? A responsabilização, seja da empresa ou do assediador. Doutora Janilda, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos sobre o assunto tão importante. Muito obrigada por ter me convidado e colaborar aqui com esse programa que é tão importante. O Horaísta fica por aqui e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais e pela rádio web. Até a próxima semana.